Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, nossa última aula de oficina de negócios, encerrando o nosso ano, encerrando o nosso módulo do oitavo ano. Hoje nós vamos revisar alguns conceitos importantes do nosso livro, do oitavo ano de oficina de negócios. Então, vamos relembrar o primeiro capítulo que fala sobre liderança. Então, dizem que qualquer pessoa pode ser considerada um líder. Outras pessoas já são líder por nascença, outras aprendem a ser com o decorrer do tempo. Então, vivemos no grupo em diversos espaços que ocupamos. Temos equipes de trabalho na escola, no esporte, amigos que nos divertimos para ajudar na resolução de problemas e outros. Você já percebeu que nos grupos que pertencemos, alguns membros demonstram a tendência a influenciar, a inspirar e a motivar os demais? Essa tendência é ligada a um fenômeno chamado liderança. Então, liderança não tem nada a ver com mandar, certo? E sim como inspirar as pessoas e motivar, certo? Então, muitos fatos históricos são acreditados ao surgimento de grande liderança, mas não devemos esquecer que o sucesso das ações é um fruto de ação coordenadas por líderes e os liderados. Afinal, o que é o ser um líder? Na verdade, o líder ele não precisa impor, muito pelo contrário, ele faz com que os demais abracem uma causa sem que seja necessário obrigar ou impor ações. Muitas lideranças se destacam no mundo, outras tantas se fizeram marcantes ao longo de toda a história da humanidade. Então, liderança pode ser definida como o processo de influenciar, motivar e conduzir equipes de formas espontâneas, quando empenhados em resolver algo em comum. E este é o grande X da questão. A liderança ele é um processo coletivo. Ele acontece quando alguém construi, orienta e conduz um grupo a tomar decisões no nome dele. Então, o que é que faz um indivíduo ser líder? Será que nós já nascemos líder? Durante muitos anos, buscamos investigar a existência de traços de personalidade que tornaria as pessoas mais propensas a ser líderes. Hoje, as abordagens que reconhecem a liderança como um conjunto de características que podem ser desenvolvidas são mais populares. Além disso, existem estudos que relacionam o papel da situação que vivemos ao surgimento de liderança. Então, existem algumas características que são atribuídas ao líder. É a autoconfiança, tomada de decisões, resolução de problemas, trabalho em equipe, habilidade financeira, envolvimento e motivação. Outra importante característica fundamental de um líder é o poder da palavra. Um bom líder, na verdade, é aquele que procura estimular os membros da sua equipe a descobrir o melhor de si. Por outro lado, uma boa equipe tem que ter um senso de colaboração. O importante é que cada um saiba o papel que tem que desempenhar e respeitar os demais membros e ter principalmente dedicação. E no nosso capítulo 2, nós falamos um pouco sobre resiliência, que é a alma do negócio. Então, vocês já devem ter escutado a expressão, essa palavra, resiliência, certo? Em algum lugar ou com alguma história, você pode já ter comentado com os amigos ou algum professor já ter comentado com vocês. É isso, nós trabalhamos em sala de aula e resiliência significa a capacidade de algo retornar ao seu estado natural.
Nós pegamos uma situação, de acordo com aquela situação, vai acontecer algo inesperado. Tudo vai ficando ruim, tudo vai ficando ruim, tudo vai dando errado. Aí você tem a opção: ou você fica naquela mesma coisa errada, reclamando e não fazendo nada para mudar, ou você vai ter a capacidade de mudar tudo aquilo e fazer com que volte a como era antes, a voltar ao seu estado normal, como estavam as coisas tudo se encaixando. Então aí você vai trabalhar a resiliência. Então, nós temos a resiliência ambiental, certo? Quando tem aí a degradação do equilíbrio, certo? Temos a resiliência física, quando algum material sofre algum tipo de impacto. Temos a resiliência democrática, quando está aí envolvido politicagem. E temos a resiliência psicológica, é quando a pessoa ela é capaz de lidar com os seus próprios problemas. Então, a resiliência é um ramo da psicologia que pode ser assimilado à resiliência do cotidiano. Então, isso aí, quando a gente fala de resiliência, um fator principal é a autoestima. As dificuldades do dia a dia, como vai ficar a sua autoestima. Então, provavelmente, com problemas de alta ou baixa estima, você já ouviu falar em um dos elementos que faz com que aconteça várias mudanças, que é o estresse. O estresse costuma ser definido como um conjunto de reações físicas e emocionais que fazem o indivíduo aí submeter a situações diferentes, desagradáveis, que torna aí uma mudança no nosso organismo. Então, alguns dos fatores que causam estresses são chamados de fatores estressores. Pode ser o trabalho, pode ser sua vida pessoal, pode ser algum problema que você tenha. Então, esses fatores são as causas aí, os fatores estressores que causam o estresse, que pode mexer totalmente com a sua autoestima e pode fazer com que você não consiga aplicar a resiliência na sua vida, certo? Agora nós vamos revisar o nosso capítulo 3. O nosso capítulo 3, ele fala de comportamento empreendedor. Então, vocês viram no sexto, no sétimo, que a gente falou sobre as 10 características do comportamento empreendedor. Não é isso? Então, nós tínhamos 10 características, estudamos no módulo do sexto ano, do sétimo. Então, a gente sabe que durante o período de vocês escolar, vocês são avaliados totalmente. A gente observa as características, entre outras coisas. Então, vamos relembrar as CCE, que são características do comportamento empreendedor. O importante de trabalhar as características do comportamento empreendedor é se autoavaliar. É a autoavaliação, que é a prática de observar criticamente a si mesmo, o próprio desempenho em diversos aspectos, refletindo sobre as características, de modo a identificar aquelas que merecem ser corrigidas ou aprimoradas. Então, dentro da autoavaliação, o importante é eu trabalhar a autocrítica. Autocrítica. A autoavaliação está bastante relacionada com o conceito de autocrítica. Primeiro, precisamos deixar de ter medo da palavra crítica. O ato de criticar nada mais é do que julgar conscientemente algo.
pouco tem a ver com fazer comentários negativos. Pensar criticamente nossos erros e acertos nos ajuda a progredir. E com esse processo, aprendemos constantemente. Quando a gente realiza uma crítica interior, um exame de consciência é feito em nós mesmos. Estamos realizando aí a autocrítica. A prática de avaliação requer autocrítica. Precisamos perder o medo de olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos problemas. Por outro lado, quanto mais avaliarmos, mais aprimorarmos nossa autocrítica, podemos exercitá-las. Então, vamos relembrar as 10 características do comportamento empreendedor. Busca de oportunidade e iniciativa, persistência, disposição de correr risco calculado, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Então, aí, nós já lembramos um pouquinho da nossa CCE, que a gente não pode nunca esquecer, porque foi a base dos nossos 4 módulos, as características do comportamento empreendedor. Agora nós vamos entrar no ramo final, é isso? Que vai do plano de negócio 1 até o nosso plano de negócio 3, revisando o nosso plano de negócios. O nosso plano de negócios 1 foi a oferta, né? O nosso plano de negócios 1 é a oferta. Então, para eu fazer o meu plano de negócio, eu tenho que ter um plano. E para ter um plano, eu tenho que fazer um planejamento, certo? Planejamento é o processo de programar antecipado o que eu quero para o futuro. Então, o resultado desse processo vai ser o meu plano. Então, como é que funciona o plano de negócio 1 juntamente com a oferta, certo? Primeiro, identificar a oportunidade de mercado e definir o tipo de negócio que eu quero trabalhar. Então, depois, definir o produto ou o serviço que eu quero ofertar. E terceiro, definir um nome. Mas quando eu falo em definir o nome, que é o momento mais pensativo, né? Ou o melhor momento, digamos assim, que é a chegada de você escolher a sua marca, escolher o seu nome. Então, geralmente, ela é composta por um nome e por um desenho. É isso que chama aí logotipo. Então, algumas marcas são apresentadas somente pelo nome, outras pelo nome e pelo desenho aí, para representar. Então, eu tenho que saber como é que anda o mercado de trabalho, se aquilo vai ser bem, aquilo vai sair devagar, ou se eu acho que aquilo não vai ser muito bem. Tenho que escolher o produto que eu vou vender, ou os produtos, ou o serviço que eu vou ofertar. E tenho que escolher um nome juntamente com o meu desenho aí para representar a minha marca. O meu plano de negócios 2, que é o ambiente. Plano de negócios 2, o ambiente. Então, quando eu for tratar do meu ambiente, o que é que eu tenho que observar de principal? O ambiente que eu tenho que observar de principal é definir o público-alvo. Eu tenho que saber quais são as pessoas que eu vou vender, né? Isso, se vai ser adulto, se vai ser para todas as idades, masculino, feminino, criança. Então, eu tenho que definir o público-alvo do negócio.
Depois eu tenho que conhecer a concorrência, que são aquelas empresas que ofertam o mesmo produto que o seu, que é a concorrência. E depois optar por um local adequado para a instalação do negócio. Então, eu não vou optar por um lugar sujo, feio, deserto, que ninguém vai conseguir nem passar na porta, não é? Então, eu tenho que observar, tenho que ver se tem higiene, né? Isso, tenho que ver como é que funciona ao redor, né? Isso em volta. Tenho que observar a estrutura, como é que está o lugar, se está tudo organizado, né? Isso. E a localidade, se é um lugar de fácil acesso ou se é um lugar de difícil acesso. Então, nós temos o plano de negócio 3, que é o funcionamento. Plano de negócios 3, que é o funcionamento. Se já chegamos nas etapas 1, oferta, 2, ambiente, é hora de fazer o ambiente funcionar. Então, o tópico 3 é funcionamento. O funcionamento tem que ter os seguintes passos: definir as etapas de produção e as ações para a elaboração do produto. Organizar e atribuir as tarefas aos responsáveis pelos setores do negócio. Realizar um levantamento dos recursos necessários para a implantação do negócio. Então, eu tenho que definir cada etapa de como é que vai funcionar. Tenho que organizar cada pessoa na sua tarefa. Como foi dito lá no começo, às vezes, algumas pessoas têm que ter várias funções, umas para ajudar as outras. Mas quando começar a funcionar, cada pessoa tem que estar no seu setor de acordo com suas capacidades, com suas características, para que tenha um bom funcionamento. E ter os recursos necessários para que aquilo ali possa, de verdade, sair do papel e funcionar. Ok? Então, tudo isso, esses planos, a oferta, o ambiente e o funcionamento, eles têm que ser feitos principalmente em grupo, não é isso? A gente sabe que já existe uma diferença entre grupo e equipe. O grupo faz as tarefas conjuntas para obter um esforço individual. Já a equipe ali se desempenha para ter um limite acima do que o esperado, né? Esperado do que um grupo. Então, quando a gente vai trabalhar com funcionamento, várias coisas vão entrar para pesar, que é custos e despesas, não é isso? Nós vamos ter os custos, que são os gastos para esse processo produtivo, para ter aí a matéria-prima, e as despesas que vão ser direcionados aí, né? Que é que a gente vai gastar com as atividades. Então, nós possuímos os custos que podem ser fixos, é isso? Dentro de uma empresa vai gastar o valor fixo, aquele valor não vai mudar para determinada área. E os custos variáveis são aqueles que crescem, que podem aumentar ou diminuir aí no empreendimento, para que isso se torne algo produtivo. E nós temos o nosso plano de negócios 4, que é o último, que é a comunicação. Que é o que a gente encerra aí o nosso plano de negócios, que é a comunicação. Então, o sucesso depende muito de como é relacionado com o público. Ele precisa saber que a gente existe, reconhecer o valor e saber que pode contar conosco sempre que precisar.
É por isso que essas etapas podem parecer prontas, é de suma importância. Então, desenvolver ações de comunicação para a divulgação da marca. E como é que a gente vai divulgar a marca? Podemos fazer aí o marketing, não é isso? O marketing, a propaganda, podem usar redes sociais, TV, rádio, outdoor. Então, podemos aí divulgar fazendo a marketing, fazendo a propaganda. Muitas vezes a gente nem conhece o produto, mas a propaganda que alguém lhe falou, ou que você viu ou escutou, foi tão boa que você acaba tendo a curiosidade para adquirir aquele produto. Avaliar os resultados do negócio e desenvolver o pós-venda. Avaliar e desenvolver o pós-venda. Porque a conexão com o público após a venda, durante e após, é super importante. Vamos começar pensando nas diversas maneiras de mostrar nosso valor ao cliente. Então, o cliente é o carro-chefe. Então, nós temos algumas dicas de bom atendimento ao cliente. Seja sempre consciente e cortês. Atender bem a pessoa, certo? Para que ela esqueça os seus próprios preconceitos. Para que ela não tenha pressão antecipada e distorcida, certo? O tratamento senhor e senhora deve ser dirigido mesmo aos jovens, a não ser que o cliente queira que você seja chamado por você. Dê boas-vindas, cumprimente sorrindo. Este é o modo de você mostrar-se agradável e receptivo. Sempre que possível, chame pelo nome, procurando falar corretamente. Atenda de imediato. Nunca deixe uma pessoa esperando, principalmente se o serviço que estiver fazendo não tiver relação com o assunto que o cliente irá tratar. Demonstre boa vontade. Mesmo fora do seu setor, cumprimente a todos, não só os colegas, mas também os clientes. A gentileza não precisa se restringir ao setor, ela deve ser para toda a empresa. É muito gratificante para o consumidor ser reconhecido e ser cumprimentado. Dispense toda a atenção para o seu cliente. Faça com que ele se sinta acolhido, bem-vindo. Trate ele como muito importante para a empresa. Faça comentários agradáveis, mas nunca fale além do necessário. Agir com rapidez. O tempo é o fator importante na hora do atendimento. Geralmente, o cliente quer ser atendido o mais rápido possível. Porém, cuidado para não passar a impressão que você quer ficar livre dele rapidamente. Não confunda rapidez com descaso. Preste uma orientação segura. Às vezes, o cliente ele fica um pouco tímido, por isso deixe ele bem à vontade e preste atenção em tudo que ele falar. Evite termos técnicos. Use uma linguagem simples e objetiva, certo? Não use abreviações, nem siglas, nem gírias. O ideal é uma voz moderada e clara. Tenha paciência para ouvir todas as informações. Se possível, repita várias vezes. Jamais dê ordem. Nunca, nunca mesmo dê uma ordem ao cliente. O senhor tem que assinar aqui. Peça sempre por favor. Chame o chefe em casos especiais. Diante de um cliente muito autoritário que acha que é o dono da verdade, tente usar sua melhor habilidade para contornar o mal-entendido. Evite atitudes negativas. O ideal é sempre evitar as palavras como não pode, está errado, não deve. Fale sempre a verdade. Dê atenção também às reclamações.
Demonstre simpatia como um bom cartão de visita. Garanta a qualidade para o seu ambiente. Deixe ele limpo, cuide dos móveis e de todos os objetos. Montagem, aí nós temos aí quando se fala de garantia para o seu ambiente. Tenha todos os objetos à sua mão, limpo e organizado. E deixe tudo que você vai precisar bem fácil aí à sua vista. Então, nós temos aí o plano 1, o 2, o 3 e o 4, que nós trabalhamos durante o ano. Chegamos ao final de mais um ciclo de trabalho sobre empreendedorismo. E dessa vez, sonhamos, planejamos e será que realizamos negócio? Como foi a experiência? Sentiu dificuldade? Preferiu trabalhar individual ou em equipe? Muitos momentos complicados vivenciamos. Isso é natural. O mercado de trabalho é cheio de imprevistos e complicações. Cabe ao profissional saber lidar com tudo isso e se sobressair nos momentos de dificuldades e também do mercado de trabalho. Hoje, em nosso último encontro, avaliamos aí tudo que foi visto de acordo com o projeto e refletir sobre o resultado. Se você teve um bom resultado ou você achou que foi um resultado fraco ao desenvolver do nosso trabalho de empreendedorismo. Então, estamos encerrando a nossa última aula. Espero encontrar com todos em breve no nosso nono ano. Tenham aí um bom recesso, boas férias e até o nono ano. Até a próxima aula.